Até mesmo os relacionamentos, né, de marido com esposa, namorado com namorada, né, um quer vigiar o Facebook do outro, isso também acontece bastante, né? Sim, essa coisa de você marcar que você está num relacionamento com uma pessoa, com outra, diz que estão sendo feitos estudos aí para descobrir quantos problemas conjugais estão sendo criados com o Facebook, parece que tem muita coisa em cima disso, né? Então, tudo isso é um aprendizado novo para a sociedade. Como é um fenômeno novo, né? Como o Facebook impacta nas nossas vidas, então também tem toda essa discussão, né? Eu vejo muita gente falando assim, mas, por exemplo, uma traição virtual é uma traição? Sempre tem essa questão. Né? E quantos relacionamentos, mesmo sendo reais, não são virtuais também? Estou com uma pessoa ali na frente dela, mas na verdade eu estou com uma pessoa que eu projeto na minha cabeça e aquela pessoa projeta uma pessoa em mim. Então, quanto daquele meu relacionamento físico não é virtual e quanto do meu relacionamento virtual não é real? Então, são discussões novas, aí, um pouco mais filosóficas, vamos dizer assim, mas que surgem nesse novo contexto da sociedade digital. E isso cai no nosso início de conversa, que é das pessoas se afastarem fisicamente umas das outras, né? Que isso não quer dizer muita coisa, porque você mesmo falou que as pessoas estão em casa conversando, isso também. Sim, exatamente. Mudou o jeito da gente viver, né? Tem algumas fontes, por exemplo, a gente estava conversando sobre home office, né? Em São Paulo, e aqui no Vale acho que vai começar a ter, eu já vi em Ribeirão Preto, os espaços de coworking. O que é o coworking? É o meio do caminho entre o trabalho e o home office. Então são sagões que tem várias bancadas, e aí você paga uma mensalidade, vai lá, coloca o seu notebook e trabalha ali para a empresa. E o que seria esse coworking? Qual que é a diferença? Né? A diferença é que tem outras pessoas ali, que eu posso tomar um café, conversar. Na Europa, e já tem alguma coisa disso nos Estados Unidos, estão tendo umas festas chamadas cuddle parties, em que as pessoas vão para as festas mais para se abraçar, para ter aperto de mão, ou seja, para ter contato físico. Então talvez em algum momento a nossa sociedade se ajuste para garantir essa equação de contato físico com outras pessoas e contato através dos ambientes digitais. Mas eu sempre falo assim que os nossos bisavós se incomodavam com o comportamento dos nossos avós, os nossos avós com o comportamento dos nossos pais, os nossos pais com o nosso comportamento. Então há uma tendência natural de gerações antigas taxarem o comportamento das novas gerações de diferente, de errado. Mas não é errado, é novo, é uma nova forma de entender, de encontrar o mundo, né? Então ele não é necessariamente ruim, ele só é diferente, mas há uma tendência natural das gerações antigas acharem o comportamento da nova geração esquisito. Né? E a gente viu no Brasil, uns meses atrás, o potencial desses grupos de redes sociais que se derrocaram naquelas manifestações que aconteceram no meio do ano, que centenas de milhares de pessoas ali combinaram de se encontrar em determinados lugares para fazer aquelas manifestações. Isso também é fruto dessa interação, dessa tecnologia entre as pessoas. Isso é um exemplo que eu acho fantástico, assim, porque outro dia eu estava participando de um evento, daí vi um consultor de RH lá, que ele praticamente falou que os jovens eram amebas com celulares na mão, né? Esses jovens não sabem de nada, só sabem ficar conectados à internet. São essas amebas que foram para as ruas pedir mudança, né? Então, são essas amebas que estão construindo aplicativos para ganhar milhões de reais. Então, na verdade, são jovens extremamente conectados e essa conexão dá muita força para eles. Eu estive participando semana passada de um evento em São Paulo que discutiu muito esse movimento Vem para as Ruas com a utilização da internet. E muito do que foi falado assim disse que na verdade não é que aquilo já estava acontecendo nas redes sociais, as pessoas já estavam mostrando a insatisfação. E as pessoas irem para a rua foi meio que uma catarse, foi meio que uma conexão de todas as consequência pessoas para aquilo. Exatamente. Mas, por exemplo, teve um caso em uma escola que os alunos fizeram uma mobilização porque a cantina tinha aumentado o preço do pão de queijo. Tem sites como o Avaz e o Change.org que fazem uma coisa assim, você quer fazer uma petição para pedir alguma coisa para um político. Então eles mobilizam pessoas, você manda o seu e-mail, ou eles pedem às vezes para você ligar para o gabinete de um deputado. Então, quer dizer, o cidadão conectado é um cidadão mais atuante, né? E como essa coisa assim, de muitas vezes o cidadão ele não participar muito da vida da cidade, por conta da correria, mesmo dos trabalhos na internet, tudo, então
essa conexão faz com que ele exerça a cidadania dele de um jeito diferente, e acho que um pouco do reflexo disso foi essa moçada ir para a rua. E aí, então, muito que foi falado desse evento é que o gigante não acordou, porque ele não estava dormindo, ele estava acordado o tempo todo, e ele não voltou a dormir, ele continua latente nas redes sociais, discutindo, vários grupos de comunicação foram criados, e um fenômeno muito interessante que eu achei, que nas manifestações, as pessoas se conectaram de formas muito inteligentes. Então, por exemplo, no Facebook começou a surgir um grupo de advogados que estava disposto a fazer habeas corpus de pessoas que estavam detidas. Surgiu um grupo de enfermeiros e médicos que estavam dispostos a ajudar as pessoas. Foi aquilo que você disse, aquele leque, do leque vão abrindo outras opções. Né? Um mega empresário de São Paulo que tem uma empresa na área digital, ele criou um aplicativo que as pessoas podiam colaborar com informações em cima do mapa. Então podia colocar no mapa, olha, aqui está tendo manifestação, aqui está tendo bomba de gás lacrimogêneo, aqui está tendo uma barricada policial. E aí as pessoas que estavam em casa, que não puderam ir para as ruas por variados motivos, elas podiam ver o noticiário e abastecer esse mapa. As pessoas que estavam na rua podiam ver as informações das pessoas que abasteceram. Então, quer dizer, um aplicativo que ele falou que foi relativamente simples de produzir, conectou as pessoas que estavam em casa com as pessoas que estavam na rua para dar informação para todo mundo. E aí pegou todo mundo de calças curtas, né? Uma coisa que me espantou nesse movimento é que muita gente perguntava, mas quem é o líder disso daí? Quem que é a pessoa que vai falar em nome dos manifestantes? Mas é um movimento descentralizado, não tem uma liderança, não é uma pessoa que foi responsável. Sem líder e sem partido político. Né? Exatamente. Então causou uma perplexidade na sociedade mais tradicional, que falava, mas com quem que eu falo? Qual que é a pauta deles? O que eles querem? Olha, eles querem muita coisa, não tem um líder, tá cada um indo num momento aí para pedir uma coisa diferente. Então, realmente, como é um fenômeno novo, ainda não se tem muito estudo acadêmico produzido sobre isso, mas está sendo estudado muito para entender melhor esse fenômeno todo, que ele é bem recente. Para a história do Brasil é super novo, não tem um parâmetro que as pessoas falam assim, vou comparar com um cara pintado. Não, é um fenômeno totalmente diferente e eu diria que praticamente impossível de comparação. E isso tende a acontecer em épocas pontuais. Por exemplo, o ano que vem tem a Copa do Mundo, provavelmente essas manifestações vão voltar a acontecer na época da Copa ou nas eleições do ano que vem também, né? Sim. O que eu vi é que descentralizou muito. Você teve a manifestação global como um todo, e hoje parece que a gente já está até se acostumando no noticiário, né? Hoje teve uma manifestação dos professores, dos médicos, dos arquitetos. Então, o que eu acho é que dessa descentralização toda começaram a ter os movimentos, e aí eu acho que a gente vai começar a ter esses grupos isolados que vão reclamar por questões diferentes. E agora falando sobre exatamente as eleições, né, do ano que vem, qual vai ser a utilidade das redes sociais nesse momento do país? Eu acho que o que de pior pode acontecer, assim, e que está acontecendo é esse distanciamento dos políticos com os eleitores, né? É muito normal você ver no Facebook, no Twitter, as pessoas falando assim, fulano não me representa, partido não me representa. Então, houve uma desconexão muito grande disso tudo, né? E aí também está sendo muito estudado onde que se deu essa desconexão. Mas eu acho que o que pior pode acontecer é ter essa desconexão. Os partidos, os candidatos, eles não conseguirem avaliar e quantificar o que as pessoas estão demandando e não conseguir dialogar com essas pessoas. Eu acho que isso é o que de pior pode acontecer. E como é que eles devem agir nesse sentido? Uma dica sua para os partidos políticos poderem se integrar melhor nessa época da eleição? Uma coisa assim que é fato e muita gente fala e estuda muito sobre isso, é que o que pior pode acontecer é o candidato, por exemplo, que ele abre um perfil só para fins eleitorais. Então, e depois sai. Exatamente. Eu abro um perfil no Twitter, no Facebook, mando ver na minha campanha e aí foi eleito, fechou o canal e não fala com mais É o que aconteceu com o Twitter da presidente, né? Que agora ela está retomando. Fechou em 2010 e abriu essa semana, provavelmente por conta das eleições do ano que vem. Então, assim, e é muito comum. A presidenta aparece porque ela é o cargo principal, assim, mas é muito comum. Então, uma dica importante é essa. Se você quer conversar com o seu eleitorado, converse com o seu eleitorado, mantenha o seu perfil. Já conversei com alguns políticos que falaram, ainda é muito difícil, porque eu tenho as minhas atividades já da vida política e mais fazer essa manutenção. Eu falo, mas não tem jeito, as pessoas estão demandando, né? As pessoas querem estar em contato com você, então você precisa estar em contato.
Outra coisa, entender que rede social pressupõe diálogo. Então você vai abrir um canal na rede social, vai vir gente para elogiar e vai vir gente para apedrejar. E você tem que lidar com isso da melhor maneira possível. As críticas, quando são muito pesadas, a própria comunidade em torno daquela pessoa vai descartar, né? Mas aquelas coisas pontuais que merecem uma discussão precisam de atenção. Então você criar um canal nas redes sociais que ele é só unilateral, ou seja, eu só falo, faço propaganda, e não dialogo, não acrescenta em nada aquele candidato. Então, o canal social é uma consequência. Primeiro eu preciso me entender como uma pessoa que estou aberta ao diálogo e depois criar aquele canal social para ter o diálogo. A gente entende que no cenário político tem alguns meandros. Então, às vezes, tem o pessoal da oposição que vem atormentar, essas coisas todas. Mas, assim, do mesmo modo que na vida física, né, bom senso não atrapalha. Então, dá para aquele candidato separar um pouco do joio do trigo e saber a importância que ele tem de conversar com as pessoas. As pessoas, no final das contas, estão demandando, olha, converse comigo, fale comigo, escute o que eu tô falando, leve em conta essa minha ideia. Escute, por favor. Exatamente. E aí a pessoa fica só lá, propaganda. Olha, visitei hoje tal lugar, fiz tal coisa, fiz não sei o que lá. Dialoga pouco, né? Mas chama as pessoas para conversar. Fala, olha, qual a sua opinião sobre educação? Qual a sua opinião sobre saúde? Se eu fosse eleito, o que você acha que eu poderia contribuir para a sua vida? Me conta um pouquinho de como é a sua realidade, de como o Estado interage na sua vida. Vão vir informações muito ricas. O que eu acho é que a Marina, nas últimas eleições, ela soube usar muito bem a rede na campanha. Né? Ela tinha um conceito de comitês descentralizados que foi utilizado pelo Obama nos Estados Unidos. Então, quer dizer, dentro de utilização dos espaços digitais, assim, a campanha da Marina é muito estudada em como ela conseguiu fazer isso. E eu acho que a rede e outros movimentos que virão são reflexos dessa mudança da sociedade. Né? Então, se a gente for pensar que os partidos são representação da população dentro do Estado democrático de direito, e a população está mudando, é natural que os partidos comecem a mudar também. Né? Então eu acho que a Marina é um caso, mas eu imagino que virão outros. Outro dia eu vi, eu não lembro bem, mas uma propaganda no Facebook de um outro partido que estava sendo criado lá por perfis mais técnicos, tudo. Então eu acho que vão ser fenômenos que vão começar a surgir de partidos que representem esses novos movimentos. A gente vê mesmo esse movimento das ruas, a gente não teve uma voz que convergiu tudo isso. Né? Uma liderança política que fala, olha, beleza, entendi tudo que vocês pediram e eu vou convergir essa reclamação de vocês. Então eu acho que isso mais cedo ou mais tarde vai acabar acontecendo. E talvez venha dessa, não sei se vai vir da rede aí, mas eu acho que talvez venha dessa moçada com essa nova visão de enxergar a sociedade. Você tem uma coluna no Diário de Jacareí, uma coluna semanal? Quinzenal. Quinzenal. Do que trata essa coluna também? Sobre tecnologia? Uma coluna muito bacana, assim. Ela começou chamando Ponto de Navegação e chama Blog do Armindo. Eu já escrevo, acho que há uns 4, 5 anos para o Diário de Jacareí, onde eu compartilho um pouco com os leitores um pouco do que eu tenho estudado, pesquisado e visto nessa área de marketing digital. Como eu atuo nessa área, eu tenho possibilidade de participar de umas discussões bacanas, igual esse evento que eu participei, que discutiu essa coisa do Vem Pra Rua, tudo. E aí o Diário de Jacareí me permite que eu tenha esse espaço para compartilhar com os leitores um pouco do que eu estou vendo. Então eu falo um pouco sobre utilização de internet na educação, falo bastante sobre empresas, como que as empresas podem usar melhor a internet. E quando eu participo de algum evento diferente, tudo dessa área, eu sempre tento compartilhar com os leitores um pouquinho do que eu vi. Agora, para a gente encerrar a nossa conversa aqui, quanto tempo do seu dia você se dedica à internet, a ficar na frente do computador ou mesmo com o celular? É uma coisa de louco, né? Porque eu tenho empresa, dou aula, sou consultor, tenho blog na internet. Então eu diria assim que fora quando eu estou dormindo, eu estou conectado o tempo todo. O dia inteiro. Toda hora recebendo. A gente está fazendo a entrevista aqui, eu já vi que eu já tive umas 4 ou 5 mensagens que eu recebi, eu vou terminar, vou acessá-las daqui a pouquinho, então eu não estou desconectado, estou conectado o tempo todo. Tá certo, Armindo. Eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Parabéns por essa aula sobre tecnologia. Obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço e convido todo mundo para conhecer o meu blog, que é o blogdoarmindo.com.br.
E quem quiser conversar comigo nas redes sociais é @ArmindoFerreira, ou facebook.com/ArmindoFerreira. Vai ser um prazer conversar com todos os telespectadores aí da TV Câmara de Jacareí. Obrigado pela sua entrevista. O programa Gente em Destaque fica por aqui e a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá!